Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, vamos começar com uma ideia que, assim, parece até meio doida, né? Imagina só, a postura de um líder político, talvez pensada para fortalecer ele mesmo, acaba sem querer ajudando a imagem do maior adversário. É uma coisa meio paradoxal. E é justamente isso que a gente vai explorar hoje, com base num artigo interessante. Esse artigo não só diz que isso aconteceu entre Bolsonaro e o Lula, mas olha só, afirma que essa dinâmica foi prevista por eles mesmos bem antes de todo mundo começar a falar disso. A nossa fonte hoje é um artigo do jornal Alfredo Wagner Online. Ele foi publicado em 27 de setembro de 2025. O título é "O que nenhum comentarista viu já tinha sido previsto no jornal Alfredo Wagner Online". E o nosso objetivo aqui é tentar entender essa análise, sabe? Como eles chegaram a essa conclusão, que evidências eles mostram e o que isso nos diz sobre esses efeitos inesperados na política. E para quem gosta desse tipo de discussão que vai um pouco além do óbvio, a dica é seguir o canal Mergulho Profundo jornal Alfredo Wagner Online. Ok, então, vamos lá. Vamos tentar desembrulhar essa história. O começo de tudo é aquele Brasil, né, super polarizado. Lula e Bolsonaro, essa disputa que, nossa, dominou as conversas por anos. Parecia que não tinha para onde correr. Mas aí aparece esse jornal regional, o Alfredo Wagner Online, dizendo: opa, a gente percebeu uma coisa aqui, algo que outros analistas só foram ver bem depois. Que raio de percepção antecipada foi essa que eles tiveram, hein? É importante lembrar mesmo desse clima, né? Um confronto quase. Total. O debate era muito refém dessa dicotomia Lula-Bolsonaro. E aí, nesse contexto, a tese central do artigo do jornal Alfredo Wagner Online é justamente essa, que a estratégia do Jair Bolsonaro, que muita gente via como radical, né? Aquela postura de confronto com instituições, com adversários, essa estratégia acabou tendo um resultado, assim, inesperado, paradoxal mesmo. Ela contribuiu, e de forma relevante, para a reabilitação da imagem pública do Luiz Inácio Lula da Silva. E o ponto-chave que o jornal bate na tecla não é só a dinâmica em si, mas que eles teriam registrado isso cedo, antes de virar um consenso na análise nacional. Eles se colocam como quem identificou um efeito colateral importante da polarização, algo que passou meio batido pela análise mais ampla lá no começo. Essa afirmação de ter visto cedo é forte, né? E a explicação para isso parece que gira em torno de um conceito que eles usam lá, o de adversário perfeito. Confesso que essa ideia me deixou curioso quando li o artigo. Como eles descrevem isso funcionando na prática? Como a ação de um beneficia o outro assim? Então, essa ideia do adversário perfeito, pelo que o artigo descreve, funciona na base do contraste, da percepção. A explicação do jornal é que quando um ator político adota, consistentemente uma estratégia de confronto muito forte, usando uma retórica mais inflamada, tomando atitudes que são vistas como radicais por uma parte da sociedade, né? Especialmente o eleitorado mais moderado, ele pode, sem querer, criar um ambiente que favorece o principal opositor. A questão não é só o ataque direto, entende? Mas a imagem que esse confronto constante projeta. O artigo argumenta que, ao se posicionar assim, Bolsonaro teria meio que pintado um quadro de instabilidade, de ruptura o tempo todo, e aí, nesse cenário, o Lula, mesmo com toda a bagagem de rejeição, as controvérsias que tinha, ele pôde começar a ser visto por alguns setores, talvez os mais de centro, ou os que já estavam cansados da briga, não como a opção ideal, claro, mas como uma alternativa. Digamos. Mais palatável. Mais previsível, talvez, ou simplesmente menos caótica. A radicalização de um lado, por essa visão, cria um vácuo de moderação percebida, né? E o adversário, quase que por oposição, pode ocupar esse espaço. O jornal diz que essa insistência do Bolsonaro nesse tipo de discurso abriu a brecha para o Lula trabalhar o reposicionamento da imagem dele. Se apresentar como um ponto de equilíbrio, talvez. Uma volta à normalidade para alguns. Eles até citam um texto anterior deles para mostrar que já pensavam nisso. Entendi. Então, a tese é que essa radicalização constante acaba, por contraste, suavizando a imagem do outro.
Interessante pensar isso aplicado à política, né? Uma dinâmica meio psicológica. Mas, claro, uma teoria precisa de fatos para se sustentar. O artigo foca muito no período a partir de 2022. Que tipo de acontecimento concreto, que evidências eles destacam daquele ano para mostrar essa dinâmica? O desgaste de um revertendo para o outro. Sim. A análise dele se apoia bastante nos eventos daquele período para dar mais corpo, né, para a tese. O jornal argumenta que vários acontecimentos a partir de 2022 funcionaram como catalisadores dessa dinâmica. Eles citam, por exemplo, aqueles episódios de contestação a instituições, sabe, as manifestações que a mídia mostrou como tendo um caráter mais extremista, e também uma sequência de crises políticas que criaram um clima de tensão, de instabilidade percebida durante o governo Bolsonaro. E o ponto central que eles levantam é que esses eventos tiveram um efeito duplo, como você falou. Primeiro, o mais óbvio, ajudaram a desgastar a imagem do próprio governo Bolsonaro com vários setores, incluindo eleitores mais moderados, independentes. Mas, e aqui está o argumento mais sutil deles, né, o mais contraintuitivo, esses mesmos eventos teriam tido um efeito secundário indireto. Eles ajudaram a diminuir o nível de rejeição ao Lula. A lógica que eles apresentam é que no meio daquele ambiente percebido como de confronto constante associado ao Bolsonaro, a figura do Lula começou a ser reavaliada por setores que antes o rejeitavam muito. Ele passou a ser visto, por contraste, como alguém talvez menos propenso ao conflito, sabe, mais associado a uma ideia de estabilidade institucional ou a um passado político que alguns viam como menos caótico. O jornal sugere que o medo ou o cansaço mesmo em relação ao estilo Bolsonaro levou parte do eleitorado a reconsiderar o Lula, focando menos nas vulnerabilidades antigas dele e mais na possibilidade de um governo menos tenso. Para sustentar isso, eles fazem referência a outras publicações deles mesmos, como retrospectivas e análises eleitorais daquele período. Esse apoio de alguma forma refluir para o adversário por causa dessa busca por estabilidade percebida, né? Por contraste. Mas o jornal não fica só na interpretação dos eventos, certo? Eles dizem que tinham pistas mais concretas, baseadas em dados e em análises que já indicavam isso. Que tipo de pistas ou levantamentos foram esses que eles mencionam ter identificado antes? Exatamente. Eles fazem questão de frisar isso no artigo, que a análise não era só qualitativa, baseada em discurso ou evento. O texto afirma que reportagens e levantamentos de dados publicados pelo próprio jornal Alfredo Wagner Online já tinham indicativos dessa tendência. Eles mencionam especificamente análises de repercussão na mídia tradicional e, com mais ênfase ainda, um monitoramento e análise de comportamento e sentimento nas redes sociais. Segundo o artigo, esses dados que eles tinham já mostravam, naquela época, que o Lula vinha recuperando o que eles chamam de espaço simbólico, ou seja, a percepção sobre ele, a narrativa em torno dele nas discussões online e offline estava ficando gradualmente mais positiva, ou pelo menos menos negativa. E o ponto crucial, isso estaria acontecendo ao mesmo tempo em que os mesmos dados mostravam um aumento na rejeição ao Bolsonaro, especialmente em segmentos-chave do eleitorado. O ponto nevrálgico que o jornal levanta é que, embora esses sinais estivessem lá nos dados deles, segundo eles, essa conexão específica, o desgaste de um ajudando a recuperação do outro, não estava sendo percebida ou destacada pela maioria dos analistas de projeção nacional naquele momento. Eles até citam como exemplo uma análise comparativa que fizeram sobre o impacto de entrevistas dos dois candidatos nas redes sociais, onde isso já apareceria. Então a narrativa que o jornal monta é essa. Tinha uma teoria do adversário perfeito, viram ela se confirmar nos eventos pós-2022 e tinham dados de mídia e redes sociais que já apontavam para isso antes. É uma reivindicação forte de análise certeira. E olhando para o presente, como é que o artigo amarra tudo isso? Qual a conclusão deles sobre como essa dinâmica é vista hoje e qual o posicionamento final do jornal Alfredo Wagner Online? A conclusão do artigo faz essa ponte, sim, entre a análise lá de trás e o cenário mais recente. Eles observam que, hoje, essa ideia de que a postura, as táticas do Bolsonaro ajudaram, mesmo que sem querer, a reconstruir a imagem do Lula, bem, isso já não é tão incomum assim.
Virou uma interpretação mais corrente, né? Entre vários comentaristas, especialistas que analisam esse período. E aí, diante disso, o jornal Alfredo Wagner Online se posiciona no artigo de forma bem direta. Eles reafirmam que anteciparam essa dinâmica complexa, que conectaram os pontos antes de virar consenso, mas isso é importante. Eles tentam enquadrar essa afirmação não como vaidade, sabe? Ou como querer cobrar um reconhecimento agora. Pelo contrário, apresentam isso como resultado do que eles veem como uma prática jornalística consistente, independente e com uma proximidade dos fatos regionais, da opinião pública local, que talvez tenha dado a eles uma perspectiva diferente. Mais sensível a essas nuances antes delas ficarem óbvias nacionalmente. Argumentam que foi fruto de análise metódica, não palpite. Mencionam até um artigo mais recente deles, de agosto de 2025, como exemplo dessa linha de análise contínua. E é interessante que eles não ficam só na palavra deles, né? O artigo original, como a gente viu na fonte, tem um link lá, jornalalfredowagneronline.com.br/page 3S = Bolsonaro plus I plus Lula. Isso permite que quem quiser possa dar uma olhada no histórico de publicações do jornal sobre o assunto. Dá para investigar se essa linha de análise foi consistente mesmo ao longo do tempo. Isso traz uma certa transparência para essa afirmação deles. Certo. Então, vamos só recapitular a essência do que a gente discutiu aqui, olhando pela lente do jornal Alfredo Wagner Online. A tese central é provocadora mesmo. Num ambiente de polarização extrema, a estratégia de confronto, o radicalismo de um lado, Bolsonaro, pode ter tido esse efeito colateral inesperado e benéfico para o adversário, Lula, ajudando na recuperação da imagem dele por esse mecanismo de contraste, de busca por estabilidade. E o diferencial do jornal é afirmar que identificou e registrou isso bem antes de ser algo amplamente reconhecido. Exatamente, essa é a essência do argumento deles. E se a gente tentar conectar isso a um quadro maior, né? Qual a relevância disso tudo? Esse estudo de caso que o jornal Alfredo Wagner Online apresenta, mesmo que a gente não concorde 100% com tudo, serve como um lembrete importante da complexidade da política. Convida a gente a olhar além das narrativas mais óbvias, mais superficiais, a considerar os efeitos indiretos, as consequências não intencionais e, muitas vezes, os resultados paradoxais das estratégias políticas. Isso levanta perguntas importantes, né, sobre como as ações, os discursos políticos ecoam na percepção pública de jeitos que nem sempre são lineares, nem sempre previsíveis. O jeito como um líder se comporta pode ter consequências que vão muito além do impacto direto nos apoiadores ou os opositores dele. E, igualmente relevante, a análise do JAOL reforça o valor de ter múltiplas fontes de informação, múltiplas análises, perspectivas diferentes, talvez vindas de contextos regionais ou com métodos diferentes, podem pegar sinais, nuances que escapam a um olhar mais geral, mais nacional. Fica a pergunta implícita, né? Se a concentração da análise política em poucos centros, poucas vozes, não pode levar a alguns pontos cegos. A diversidade de perspectivas acaba enriquecendo a compreensão do todo. Essa reflexão sobre consequências não planejadas e a importância de perspectivas diversas é muito boa. E nos deixa com uma última provocação para quem nos acompanha. Se essa análise sobre efeitos indiretos, sobre dinâmicas quase invisíveis, pode ser aplicada à imagem de uma figura política central, que outras forças subterrâneas, que outras consequências inesperadas, reações em cadeia, podem estar agora mesmo, moldando silenciosamente a percepção pública sobre outros temas cruciais, seja na economia, na tecnologia, em questões sociais, talvez passando totalmente batido pela maioria das análises que a gente consome todo dia. Onde mais o efeito borboleta da política pode estar agindo sem a gente perceber claramente? Fica aí a reflexão. Gostou dessa análise detalhada? Foi um mergulho interessante na perspectiva de uma fonte específica sobre a política brasileira recente.
Quem gosta de ir fundo nos assuntos, de descobrir novas camadas, continue explorando com a gente. Siga o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online para não perder nenhuma descoberta e receber mais análises como essa. E com essa provocação no ar, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Agradecemos a companhia e esperamos que essa análise tenha sido útil e, quem sabe, instigante. Até a próxima.